Bem, então na anterior, né, fizemos uma introdução, trouxemos alguns conceitos básicos sobre o Brasil colônia, e assim vai facilitar melhor a nossa compreensão e eu fico bem mais à vontade para eu falar certos termos mais difíceis, né? Então, vamos lá. Nesta aula de agora, vamos tratar especificamente sobre a fase pré-colonial, ou seja, período que vai de 1500 a 1530. Chama pré-colonial porque não havia ainda essa pretensão colonizadora por parte da coroa portuguesa de conseguir tanta riqueza, de arrombar tanto com a gente como na fase do açúcar e na fase do ouro, né? No ciclo do ouro. Então, aí, meu amigo, essa fase aí se limitava à chegada de pessoas que eram chamadas na época na Europa de criminosos, nós vamos entender já já o que é isso, e a exploração, a prática do escambo com os índios, a troca, eu vou explicar o que é isso também, a prática do escambo com os indígenas. Então, isso daí é a fase pré-colonial, certo? Então, beleza. Logo quando os portugueses chegaram aqui, o máximo que eles conseguiam ver era um ou outro ourozinho em um adorno indígena. Poderia estar por aqui pelo colar, algo que pudesse estar enfiado no rosto, mas ele não conseguia encontrar o tão sonhado ouro no território brasileiro. Havia indícios que aqui tinha alguma coisa, mas assim, os portugueses eles já estavam ocupados, ganhando muita coisa, ganhando muito dinheiro na exploração de territórios africanos. Então, outros estavam ainda pegando especiarias lá do Oriente, né? E aí eles estavam ainda um pouco quietos, né? Estavam um pouco quietos ainda. Mas aí foi quando os portugueses identificaram aqui a presença da madeira cor de brasa. E essa presença da madeira cor de brasa, eles já tinham o hábito de explorar essa madeira em territórios africanos e usavam, através da cor da sua madeira, extraíam uma tinta pouco avermelhada que usava para atingir tecidos. E esses tecidos eram usados pela nobreza portuguesa. E aí vai ser isso que vai ser o objeto de interesse deles. Mas vamos lá. Como eles vão fazer para obter esse pau-brasil? Eles vão meter a mão na massa? Não, veja só. Os índios eles já tinham o hábito de se relacionar politicamente com outros povos de etnias diferentes. Então, para relacionar politicamente com os portugueses, não foi difícil. Então, antes dos portugueses chegarem, não sei se vocês sabem, mas os franceses já deram uma passeadinha por aqui. Antes de 1500 não foram os portugueses os primeiros a pisar no território brasileiro. Os franceses eles já negociavam com índios, trocavam objetos por trabalho, por madeira indígena. Então, os portugueses eles vão praticar, conseguir o pau-brasil através do escambo. Que o que era o escambo? O português se encontra com o índio ele vai estranhar o português vai estranhar o índio. Não havia essa relação, não havia essa relação, digamos, amistosa ou já amiga entre os dois. As facas, os espelhos, as moedas, era tudo novidade para os índios. Como para os portugueses, o pau-brasil, a fartura de pau-brasil que tinha aqui, também era novidade. Então, o sentimento era o mesmo, de um ou de outro. Não há ninguém besta, ninguém sabido nessa história, não. Né? E aí, como como as etnias indígenas achavam interessantes esses objetos, os portugueses trocavam esses objetos por seu trabalho. Então, o primeiro passo dado na exploração do trabalho aqui no território brasileiro foi através do escambo. Tome, espelho, em troca você vai derrubar as toras de madeira e vai trazer e armazenar onde? Nas feitorias. Olha a palavrinha aí embaixo, feitorias, né? Então, as feitorias seria uma espécie de centro administrativo da fase pré-colonial. Era onde essas toras da madeira era transportada e armazenada nesses tipo de depósitos. Aí, quando vinham as embarcações,
enchia os próprios índios, mais uma vez explorados, enchia essas embarcações, as caravelas ou naus. Geralmente as que vinham para o Brasil eram caravelas, que era uma embarcação de menor porte. Menor porte se comparado à nau, que seria um navio de maior porte, ambos de madeira. Né? Geralmente as naus eram usadas para a viagem, eles usavam geralmente para contornar a África e o Oriente, e até o Oriente. As caravelas é o que os portugueses usavam para vir para cá. E aí, as feitorias, então, em resumo, eram o centro de controle da metrópole. É onde havia o armazenamento, as anotações, todo o controle da produção nessa fase pré-colonial estava guardado nas feitorias. Ficavam também os soldados, onde ficavam para vigiar a possibilidade de inimigos, invasores, que é assim que eles chamavam, né? E aí, nessa fase, economicamente era assim, a prática do escambo, trocar certos objetos por pau-brasil, e esse pau-brasil armazenado nas feitorias. Feitorias era um centro de controle da metrópole, e, a princípio, os portugueses, logo quando chegaram aqui, em 1500, os espanhóis, quando chegaram na América Central, 1492, eles tiveram uma visão paradisíaca daqui, começaram a comparar, como você sabe, era um povo muito religioso, né? Que a religião controlava muito a mente das pessoas. Eles começaram a ver essa terra farta de natureza. Imagine você chega num lugar, você vê arara voando, papagaio. Você não vê as pessoas, vê as pessoas andando pelada. Comparando com os dizeres bíblicos, pura inocência, né? Pura inocência dessas pessoas. Então, aqui é o Éden, é o paraíso. Essa foi a primeira visão no início da colonização, na fase chamada pré-colonial, foi a primeira visão, a visão paradisíaca, a visão de que o Brasil era o Éden. E aí depois começaram a ver a poligamia por parte do índio, animais selvagens atacarem as pessoas, os portugueses, e morrer picado de cobra. Começaram a ver a falta de privacidade na vida, a falta de privacidade, digamos, na vida sexual indígena. Ou seja, uma mulher fazia relações sexuais com vários homens, os homens às vezes tinham várias mulheres, enfim, na visão cristã, isso era um apocalipse, isso era um inferno, né? Então, os perigos, os pecados, as tentações que tinham aqui, foi propício para os portugueses acharem que aqui não é mais o paraíso. Que agora, aqui seria um local onde as pessoas iriam sofrer para purificar seus pecados e depois optar se vai para o céu ou se vai para o inferno. Então, essa daí agora é a visão de que aqui é uma espécie de purgatório. A porta, ou seja, a antessala do céu ou a antessala do inferno. Você escolhe. Cuidado com a coisa, viu? A ideia de crime da época envolve religião, certo? Cuidado para não ouvir certas conversinhas por aí de que, o Brasil, repare como é que tem gente que fala assim, né? Repare como o Brasil foi formado. O Brasil recebeu bandidos. Não, veja só. Esses caras que vinham para o Brasil nessa fase pré-colonial eram pessoas que teriam cometido pecado na Europa, e aí o clero julgava essa pessoa para não submetê-la à fogueira, digamos assim. Você vai para o purgatório. Você vai para o Brasil. E lá vai ser uma oportunidade para você se purgar de seus pecados. Lá você vai sofrer. E outra coisa também, né? Muitas mulheres, elas vão ser mandadas para cá nessa fase também, porque assim, só vinha macho para aqui. E a quantidade de homem que tinha aqui e a quantidade de indígenas, digamos que era um local tentador para ver, digamos, as fornicações da carne, como chamavam eles. Então aqui eles poderiam praticar relações sexuais com 1, 2, 3 índias. Então
estava aqui a tentação dos prazeres carnais. Então, para evitar isso, o que é que eles começaram a mandar? Mulheres para cá. Então, isso daí também marcou essa fase pré-colonial. Então, deixei aqui um desafiozinho para finalizar essa parte dessa videoaula. Né? Caso alguém afirmasse que degradados eram criminosos, como homicidas ou ladrões, como você corrigiria essa pessoa? Há uma palavra-chave nos estudos históricos que é o anacronismo. Não olhar o passado com olhar o presente. Certo? Conceito de bandidagem hoje, nesse sentido aí, é um diferente do conceito de bandidagem do passado. O ladrão era bandido, sim. Né? Agora, o homicídio necessariamente não poderia ser um crime, a depender, por exemplo, aqui no Brasil, matar um índio, matar um africano não era crime de homicídio. O africano, o indígena, era visto pelo europeu como alguém que não tinha alma. Eles se referiam dessa forma para o índio. O índio não tem... Repare só a analogia que eles falavam, né? Um cronista português, descrevia o índio da seguinte forma: ele não tem o F, o L e o R na língua. Ou seja, é um bando de demônios que não tem fé, nem lei, nem rei. Era assim que dizia: não tem fé, nem lei, nem rei. E aí criou-se uma ideia de que o europeu é superior, o indígena é inferior. Isso por conta da fé religiosa. Ou seja, o cristianismo ele surge e avança com a perspectiva de universalidade, ou seja, uma ideia de que Deus há somente um único Deus verdadeiro, o resto é tudo falso. É o que eles chamavam de paganismo, que já estudamos nas outras aulas, né? Então, beleza. Então, em resumo, né, fase pré-colonial caracteriza pelo ciclo do pau-brasil e pela chegada de degradados ao território. Beleza? Então, aí agora, a gente encerra essa segunda parte do Brasil colônia.